Abre comigo aí 1 Samuel, capítulo 27. A gente vai ler do versículo 1 ao 6. Primeira Samuel 27, do versículo 1 ao versículo 6. Abriu? Quem está aí? Acompanha comigo, a palavra de Deus diz assim: Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e com os 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou morando com Aquis na cidade de Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi foi com as suas duas mulheres, Ainoã e Abigail, a viúva de Nabal. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Davi disse a Aquis: se encontrei favor na sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior, para que eu more ali, porque esse seu servo ficaria morando com você na cidade real. Então, naquele dia, Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Repita comigo, diga Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até os dias de hoje. Feche teus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós te damos graça pelo prazer e a honra que está na tua casa. Nessa manhã, Deus, nós te pedimos, fala conosco, ministra ao nosso coração. Eu te peço, Senhor, me usa como um instrumento aqui nessa manhã. E que toda palavra dita aqui nesse altar, que toda palavra dita aqui nessa igreja, venha vindo do teu coração. Em nome de Jesus. Se há aqui algum espírito maligno, eu dou uma ordem agora que bata em retirada na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A história de Davi, ela é muito conhecida, né? Quem não conhece a história de Davi? Nunca ouvi, não conhece. Tudo bem, dá para a gente entender do mesmo jeito. Mas a história de Davi, ela é muito conhecida. A história de Davi você já viu em livro, você já viu em filme de criança, você já deve ter visto em filme de adulto, você já viu em série. E falando nisso, tem uma série muito boa, te indico a ver. É na Amazon, André, que está o Casa de Davi, é a Amazon, né? É na Amazon Prime, está lá, Casa de Davi, muito legal de assistir. Logicamente, tudo que a gente vê, a gente retém o que é bom, né? E deixa para lá o que não é muito bom, porque tem algumas coisas que são colocadas ali além da Bíblia, amém? Mas é muito legal, para você entender um pouco, se ambientar com a história. Então, Davi, você já deve ter visto desenho, já deve ter lido o livro, a Bíblia. Sei que você é bom de Bíblia, então você já deve ter lido bastante a história de Davi na Bíblia, não é verdade? Mas eu gostaria de trazer nessa manhã um episódio da vida de Davi muito específico, e talvez eu vou trazer esse episódio de uma forma que você não ouviu ainda. E eu queria que você abrisse o teu coração e pedisse o Espírito Santo de Deus para ministrar no teu coração. Você com certeza já ouviu dezenas e dezenas de pregações. Se você botar no Google, no YouTube lá, vai ver centenas de pregações sobre Davi em Ziclag. Já deve ter ouvido isso muitas vezes. Davi, ele está fugindo de Saul. Você conhece a história. Saul está caçando Davi para matar. Davi tem algumas oportunidades de matar Saul. Deus entrega Saul nas mãos de Davi duas vezes. Duas vezes Deus coloca ali tudo certo para Davi matar Saul e assumir o trono. E Davi não mata Saul, duas vezes. E com isso, Saul está caçando Davi. Saul vai para o deserto, Saul vai para todo lado atrás de Davi. E Davi está com medo. A grande verdade é essa, aleluia. Amém. A mídia é uma bênção. Você pode dizer amém? Glória a Deus. É uma verdade, gente. É para acordar, Ah, tá rápido? Então, Saul está correndo atrás de Davi, caçando Davi, a todo custo. Davi, a grande verdade é que Davi fica com medo. Em um belo momento, Davi para e, ao invés de orar, de falar com Deus, o que eu vou fazer agora, Deus? Para onde eu irei?
como ele já tinha feito diversas vezes, Davi para e resolve pensar sozinho. Davi para e resolve ter uma grande ideia. Davi para e pensa assim: certamente Saul vai me matar um dia. Com certeza Saul vai me matar um dia. E aqui eu começo a colocar para você o primeiro grande erro de Davi. Davi tinha uma aliança com Deus. Diga comigo assim: aliança. Davi tinha promessa. Samuel havia ungido Davi há muito tempo atrás. Saul foi rejeitado por Deus. Deus ordena que Samuel vá até a casa de Davi e Samuel unge Davi rei ali. Davi tinha uma promessa. Deus já tinha livrado Davi de leão. Ele mesmo fala para Saul: Deus já me livrou de leão, de urso, por que não vai me livrar agora diante do gigante? Deus livra Davi de gigantes. Deus faz grandes maravilhas na vida de Davi. Mas por algum momento, por alguns minutos, Davi para e esquece. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Quantas vezes nós paramos e esquecemos que existe um Deus que cuida de nós, que transforma a nossa vida, que muda quem somos, que cuida de nós a todo tempo, que nos ajuda a enfrentar tribulações, que nos ajuda a vencer situações. E a gente para e pensa assim: certamente o mal vai me pegar um dia. Olha para o teu irmão, fala assim: certamente Deus vai guardar você mais uma vez. E aqui eu poderia parar a pregação, porque basicamente eu te falei o que eu quero falar. Mas eu vou continuar mais um pouquinho. Eu acho lindo demais a Bíblia. Por quê? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Da primeira letra até a última letra, ela é a palavra de Deus. Não existe livro mais atual, não existe livro que mais conte a história moderna, escrito há milhares de anos atrás. Não existe outro, somente esse. Livro que se renova. Não existe livro mais contestado, mas que nunca conseguem contestar completamente. Não existe livro que causa mais briga, que causa mais confusão do que a Bíblia. Não existe. Ele é um livro poderoso, por isso tem muitas pessoas que não querem que você leia ele. A Bíblia ela é um manual. E eu acho lindo demais porque Deus não esconde erros. Deus não coloca só os acertos das pessoas aqui. Deus, ele expõe os erros das pessoas, como quem diz assim: eu vou te dar a oportunidade de ver o que não se deve fazer também. Pensa no manual de um liquidificador. Ela está traduzindo para o inglês, gente. Pensa no manual manual de um liquidificador. Se você for ler o manual, você vai chegar numa página que vai ter uma imagem com a hélice e um X assim, né? Não coloque a mão na hélice, não é verdade? Mas seria muito mais instrutivo se tivesse uma imagem real de uma mão toda picotada dentro da hélice e escrito embaixo assim: não faça como Pedro, não coloque a mão na hélice. Você colocaria? Não. Mas não vende muito bem, sabe? Imagina você abrir o seu manual e ter uma mão toda picotada lá, Jordano, no meio da hélice, ensanguentada. Não vende o produto. O marketing não aceita. Mas Deus, quando ele produz o manual da vida, que é a Bíblia, ele não se importa com o marketing, ele não se importa com a venda. Por isso ele coloca aqui casos reais de pessoas que fizeram as coisas erradas. Por isso que ele se importa com vidas e não com vendas. Amém? E esse caso de Davi e Ziclag, eu considero um desses. Davi, ele para, ao invés de pedir a Deus uma orientação, o que fazer, Davi simplesmente decide por conta própria. Davi tem a brilhante ideia, e a brilhante ideia, ela pode ser um problema. Porque Davi para e fala assim: o que farei? Já sei. Tive uma ideia. Quantos já tiveram uma ideia aqui que não te levou a lugar nenhum? Fala a verdade. Quantos já tiveram a ideia? Nossa, você parou e falou assim: é a ideia, agora vai. Rapaz, aí tu roda e não sai de lugar nenhum. Me dá água, por favor, meu irmão. Tá.
Sabe o que Davi faz? A ideia de Davi é o seguinte: Davi fala assim: eu vou fazer uma aliança com o inimigo. Olha que ideia genial. Que ideia genial. Vou lá no inferno fazer um acordo com o diabo. É a ideia de Davi. Sabe quem é Aquis? Aquis é o rei filisteu da cidade, ele está na cidade de Gate. Alguns capítulos antes, lá no capítulo 23, mais ou menos, a gente está no 27. No capítulo 23, Davi fugindo de Saul, Davi foge para a cidade de Gate. Ele vai até o rei Aquis, e o rei Aquis quer matar Davi. E ele fica com tanto medo de morrer, que ele se finge de louco. Ele começa a arranhar as paredes, babar. Se finge de louco para não morrer, com medo de morte. E aí, alguns capítulos depois da história, Davi decide voltar para o lugar que ele podia morrer. Você está entendendo? Quem está me entendendo aqui? O acordo que Davi estava fazendo era um acordo de morte. Quando a gente faz as coisas sem Jesus, a gente começa a decidir voltar para o caminho aonde nós estávamos morrendo. Os acordos sem Jesus são acordos com o inimigo, acordos de morte. Me ajuda mais uma vez, por favor. Olha para o teu irmão como um grande profeta de Deus e fala assim, ó: não conquiste. Não, mas fala forte, fala assim: não conquiste paz e proteção a troco dos seus princípios. Aí Davi, ele vai até Aquis. Agora eu estou ouvindo a bateria, não é possível que vocês não estão, gente. Senão vai ter que chamar o Capes para mim. Tem Capes aqui não? Davi vai até Aquis. E Aquis dá uma cidade chamada Ziclag para ele. E o significado da palavra Ziclag é um nome próprio. O significado da palavra Ziclag é sinuoso, tortuoso, torto, crank. Tô afiado. Tortuoso. Davi literalmente decide caminhar por caminhos tortuosos. Davi literalmente decide sair da retidão do caminho de Deus e caminhar em caminhos tortuosos. É assim que Satanás faz. Sabe como é que o inimigo age? O inimigo, ele nos engana. E a palavra engano, enganar, significa te induzir ao erro. Isso é um engano. O engano, ele não é um trabalho mirabolante. Engano não é algo glorioso que Satanás vai fazer para te tirar da presença de Deus. Não. O engano é sutil. O engano é simples. O engano, ele te induz ao erro. Ele te mostra algo certo, te levando para o errado. Imagina, Davi, um medo de Saul, não é justo? Eu estou com medo de morrer. Se eu ficar, como é que é o negócio? Se ficar, e se correr, o bicho come. Aleluia. Diácono Ney Mato Grosso. O autor da canção. É cada um. Mas Davi, não é justo. Davi para e pensa assim: se eu ficar, eu morro. Então o único caminho que eu tenho é ir buscar segurança. Ah, meu amigo. É assim que Satanás nos engana. Ele apresenta planos justos. Ele apresenta caminho justo. Pastor, mas eu preciso viver, pastor. Pastor, eu preciso comer, pastor. A Bíblia diz que se eu não trabalhar, eu não como, pastor. Pastor, eu preciso do meu tempo, pastor, com a minha família. É tudo justo, é lindo, é verdade. É verdade. Mas existem decisões tomadas sem Deus, que estão nos levando para caminhos tortuosos, que te levam para caminhar longe da aliança e da promessa que Ele fez. Quem está me entendendo aqui? Pastor, mas eu tenho a minha vida, pastor. Eu estou com medo.
É assim que Satanás faz. Ele te apresenta motivos justos. Bom, é algo certo, só que te leva para o errado. E eu concordo com você. Você precisa do seu tempo, você precisa da sua família, você precisa ir lá e curtir o seu dia na praia. Eu concordo com você. Quando você for, me chama. No sábado eu vou, mas no domingo de manhã eu tenho um compromisso marcado. Amém? Existem algumas curiosidades que eu queria deixar para você desse texto. Primeira curiosidade é que em Ziclag nós paramos de ouvir a Deus. Quando nós vamos para Ziclag, nós paramos de ouvir a Deus. Em todo o período que Davi teve em Ziclag, em todo o período que Davi esteve em Ziclag, Davi não orou. Davi não buscou ao Senhor. Davi não falou com Deus em nenhum momento, para nenhuma batalha, para nenhuma decisão, para saber se morava ou não morava em Ziclag, para saber se saqueava ou não saqueava alguém, para saber se servia ou não servia Aquis. Davi não falava com Deus. Quando nós estamos caminhando por caminhos tortuosos, nós não falamos com Deus, porque nós temos vergonha de dobrar o joelho e falar: Deus me ajuda, porque nós estamos distantes demais de Deus. Ziclag nos afasta de Deus. Ziclag é a falsa segurança, mas é o muro que construímos entre nós e Deus. Em Ziclag, Davi vive uma vida dupla. Mente, manipula. Davi vive uma mentira para sustentar um lugar onde Deus não mandou ele estar. Você sabia disso? 1 Samuel capítulo 27, versículo 8 ao 10 diz assim: Davi ia com seus homens e eles atacavam os Gesuritas, os Gerzitas e os Amalequitas, porque estes eram os moradores da terra de Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nem homem, nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois e os jumentos, os camelos e as roupas. Então voltava e vinha para junto de Aquis. Quando Aquis perguntava: quem foi que você atacou hoje? Davi respondia: ataquei o sul de Judá, o sul dos Jeramelitas e o sul dos Queneus. Sabe o que Davi estava fazendo? Mentindo. Porque sabe onde Davi estava atacando? Nas cidades vizinhas, do próprio povo filisteu, os próprios aliados filisteus, porque ele não tinha coragem de atacar o reino de Deus, o reino que era dele, porque ele era o rei estabelecido daquele lugar. Davi não tinha coragem de ir lá e saquear a terra de Judá, então ele saqueava o próprio reino, e aí ele chegava lá para o rei e falava assim: olha, eu saqueei e foi lá ajudar. E aí Aquis olhava e falava assim: rapaz, tu é bom, hein, cara? Tu tá atacando o teu povo, agora você vai me servir para sempre. Ele mentia. Davi quebrava princípios para manter um lugar aonde Deus não mandou ele ir, porque ele não perguntou, ele que decidiu. E quando nós começamos a caminhar em Ziclag, nós precisamos viver uma vida de mentira, porque a mentira se torna recurso. Quando a gente está em Ziclag, a vida da mentira, ela se torna recurso. Não, pastor, mas aqui é assim, se eu não fizer, eu não consigo. É muita burocracia, pastor, por isso a gente tem que dar esse jeitinho. Quantos entendem o que eu estou falando aqui? Não, pastor, a mentirinha branca causa mal a ninguém. Causa mal a ninguém, mas quebra princípio. Sabe aonde a primeira prova da vida começa? Pergunta para o teu irmão, fala assim: sabe aonde a primeira prova da vida começa? Responde para ele, fala assim: no teu caráter. É aí que a prova da vida começa. A prova da vida não é aprender a ler, escrever, saber responder alguma coisa num papel, não é. Existem pessoas que nunca estudaram na vida, mas têm mais caráter do que muitas pessoas estudadas. É verdade, existem pastores que nunca tiveram oportunidade de estudar, mas sabem pregar com graça e vivem uma vida honesta, muito mais do que muitos outros aí. É verdade. A prova da vida começa no teu caráter.
Se para manter a vida que você vive hoje, você depende de mentiras, você está vivendo em Ziclag. E Ziclag é um caminho tortuoso. Amém? Quando nós paramos de buscar a Deus, nós paramos de ouvir a Deus. Nós perdemos a capacidade de julgar o certo do errado. Davi teve que mentir para manter um lugar aonde Deus nunca mandou ele estar. Se Davi não tivesse em Ziclag, Davi não tinha que ficar mentindo para os outros. Se Davi não tivesse em Ziclag, Davi não tinha que ser um homem sanguinário, que matava. Sabe por que ele matava tanto os homens quanto as mulheres? A palavra de Deus diz isso, ela não esconde. Sabe por que ele matava homens e mulheres? Para que ninguém voltasse até Aquis e dissesse assim: Davi está atacando a gente. Então ele matava todo mundo. Lá em Ziclag, Davi se tornou mentiroso, manipulador, sanguinário. Ziclag corrompe os teus princípios. Eu preciso continuar pregando. Segunda curiosidade que eu analiso aqui no texto: Ziclag nos coloca contra o reino de Deus. Quando nos apoiamos nos recursos humanos, nós podemos nos encontrar lutando contra o próprio reino de Deus. Quando nós nos apoiamos em recursos humanos, nós podemos nos encontrar lutando contra o próprio reino de Deus. 1 Samuel 28, versículo 1 e 2. E aconteceu que naqueles dias os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e os seus homens. Contra quem que Aquis ia lutar? Diga assim: Israel. Contra o povo de Davi. E aí Aquis olha para Davi e fala assim: fica sabendo que você vai comigo, tá? Você não vai com eles, você vai comigo, tá? Então Davi disse a Aquis, e aqui ele tinha a oportunidade de puxar a espada e falar: você é louco? Eu vou lutar contra o reino de Deus? Você é louco que eu vou lutar contra a minha pátria? É isso que Davi faz? Davi olha para Aquis e fala assim: assim você saberá o quanto este seu servo pode fazer. E Aquis respondeu: por isso você será meu guarda pessoal para sempre. Davi estava vendendo a alma. E sabe o que Davi faz? Davi junta os homens e vai para a batalha. E aí você vai ouvir muitas pessoas pregarem, dizer assim: talvez Davi estava se preparando para emboscar os filisteus. Talvez não muda nada. Fato é que ele foi. E fato é que ele deu a palavra para Aquis, de que lutaria com ele. Ao invés de fortalecer as linhas de frente do povo de Deus, quando a gente está em Ziclag, a gente fortalece as linhas de frente do inimigo. Quando a gente se coloca em Ziclag, a gente se coloca contra Deus. De tantas formas a gente pode ficar contra o reino de Deus. Existem tantas formas. Tantas formas. Pode ser até no simples fato de você não estar no lado certo. A sua falta é uma perda. É uma verdade. Vamos fazer um evangelismo, gente, vamos lá. Vamos levar água para os pobres. Vamos ficando dando água ali pro pessoal que está calor. Esse dia está calor, não dá? Ô Jesus. Vamos ficar ali dando aguinha gelada ali na rua. Dá aguinha gelada, dá aguinha gelada. E aí quando a pessoa está em Ziclag, o primeiro pensamento dela é pensar assim: palhaçada, dá água para os outros. Vai beber água em casa. O pastor fica inventando essas coisas. Já tenho tanta coisa para fazer, agora tem que ir mais um dia na igreja. Vamos fazer um negócio para as crianças, Karine. Vamos chamar um monte de gente para ajudar na igreja. Quando a gente está em Ziclag, a gente olha e fala assim: é doida? Um sábado todinho eu vou ficar em casa. Eu vou para a praia. Está em Ziclag, só não entendeu ainda. A tua falta, a tua não presença, ela faz falta no exército do reino de Deus.
E ela é sentida. Quando nós estamos caminhando em Ziclag, nós nos colocamos contra o reino de Deus. E as batalhas que você deveria estar batalhando do lado de cá, você está batalhando do lado de lá. Me ajuda só mais uma vez. Olha para o teu irmão e fala assim: Ziclag. Mas fala forte, fala: Ziclag te rouba do lugar onde era para você estar. Ziclag te cansa. Ziclag te cansa. Pode ser aquele trabalho que você não deveria estar lá. Pode ser tanta coisa. Ziclag te rouba. Terceira curiosidade que eu analiso no texto: em Ziclag você perde tudo. Em Ziclag você perde tudo. 1 Samuel 30, versículo 1 e 2. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que estavam lá, mas não mataram ninguém, nem pequenas, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Sabe de onde Davi estava voltando? Quando os amalequitas vêm e roubam as mulheres, roubam tudo dele. Sabe de onde ele estava voltando? Da batalha. Que ele foi se colocar contra o reino de Deus. Aí você pode pensar assim: pastor, conta para mim, ele lutou? Não, ele não lutou a batalha. Mas ele não lutou porque ele não queria lutar. Ele não lutou porque os outros reis filisteus não confiavam nele e mandaram ele embora. Quando você está em Ziclag, até o inimigo desconfia de você. Porque caráter é caráter, seja no reino do céu ou no império das trevas. Caráter é caráter. A palavra vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Você sabia disso? Então os reis inimigos olham para Davi e desconfiam dele e falam assim: você, eu não vou lutar, não vou dar as costas para você, eu não sou louco. Pega as tuas coisas e vai embora. E aí Davi volta para a cidade que ele estava lá, que era segurança, proteção. Ziclag. Aí ele volta. E os amalequitas roubaram as mulheres dele, os bens, tudo. Botou fogo na cidade. Acabou tudo. Acabou tudo. Até os homens começam a falar: ih, Davi, culpa tua. Culpa tua. Ziclag é um lugar de falsa segurança. Quando nós estamos em Ziclag, é onde nós perdemos a nossa família. Quando a gente está caminhando em caminhos tortuosos, é onde a gente começa a perder a nossa casa. É onde a gente começa a perder os nossos bens. É onde a gente começa a perder tudo aquilo que nós trabalhamos a vida inteira para fazer. Ziclag é o caminho tortuoso que nós decidimos andar. Ziclag é a decisão humana que nós decidimos tomar. Ziclag é se afastar da promessa, da aliança que Deus tem conosco. Ziclag leva tudo que temos. Você pode olhar para o teu irmão mais uma vez e falar assim: Ziclag leva tudo que você tem. Mas ainda não é o fim. Você pode dar essa palavra de esperança para o teu irmão e falar assim: mas ainda não é o fim. No futebol a gente vai dizer que o jogo só acaba quando o juiz apita. E Deus não apitou o fim da tua história. Amém? Deus ainda não apitou o fim da tua história. Então ainda não é o fim. Deus é perdão e restauração. É uma característica do caráter de Deus. Ele é perdão e restauração. Lucas 5, versículo 31 e 32 diz: Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores, ao arrependimento. Deus nos chama a quê? Arrependimento. Se você tem caminhado em Ziclag, se os inimigos, os amalequitas já vieram, já roubaram tudo. Os amalequitas já roubaram tudo. Os amalequitas já roubaram o que você juntou. Os amalequitas já roubou família. Os amalequitas já roubaram casa. Os amalequitas já roubaram tudo. Ainda há esperança, porque Jesus nos chama ao arrependimento. E quando nós estamos arrependidos, quebrantados, Ele nos aceita de volta e nos direciona para o caminho que nós deveríamos ter ido. Deus não te chamou para ir para Ziclag. Deus te chamou para ir para um lugar chamado Hebron.
Olha para o teu irmão e fala assim: Deus te chamou para ir para Hebrom. Sabe por quê? Hebrom era em Judá. Hebrom era o lugar onde Davi iria ser coroado rei. Mas Davi, por medo, vai para Ziclag. Hebrom, significado da palavra Hebrom é aliança. Ziclag, tortuoso. Davi escolhe o caminho tortuoso ao invés de escolher o caminho da aliança. Nós estamos fazendo assim: ao invés de escolher o caminho da aliança, nós escolhemos o caminho tortuoso. Mas Deus nos chama ao arrependimento. E eu queria deixar alguns passos de restauração para você, vai ser breve, eu prometo. Alguns passos de restauração para você. Você quer restaurar a sua aliança? Você quer caminhar para o lugar certo? Você quer voltar para o caminho da restauração? Primeira coisa, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Isso é o primeiro de tudo. Busque ao Senhor. Davi, quando ele volta para Ziclag, ele olha que perdeu tudo, aí ele se dá conta. Aí ele chora. Aí ele tem luto. Aí ele rasga as vestes. Aí ele vai e se arrepende. E aí sabe o que ele faz? A palavra diz que ele busca o Senhor. Alô? A palavra diz que ele busca o Senhor. 1 Samuel 30, versículo 7 e 8. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente alcançará e libertará os cativos. Aí Davi buscou ao Senhor. E aí Davi deu a direção. E aí Davi fez o que Deus estava mandando. Aí Davi foi atrás deles. Quando Deus nos dá a direção, não é tarde. Quando nós buscamos o Senhor, Ele sempre nos responde. Se Davi tivesse buscado lá, quando ele decidiu ir para Aquis, se ele tivesse orado lá e falado assim: traz a estola sacerdotal para eu buscar o Senhor e perguntar para onde eu devo ir. Mas ainda há esperança. Busca o Senhor, amém? Sabe o que acontece? Quando a gente está muito distante de Deus, a gente se envergonha de Deus. Quando a gente está muito distante de Deus, a gente sente vergonha de orar. Porque a gente acredita que nós não somos bons o suficiente. A gente acredita que nós não somos capacitados para orar. E Deus não nos aceita. Mas isso é uma mentira que Satanás coloca no coração das pessoas. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, amém? Salmos 51, 17 é um versículo de Davi. É um escrito de Davi. Davi diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Provavelmente Davi escreveu isso aqui por experiência própria. Deus não rejeita corações quebrantados. Então busca o Senhor. Segundo passo de restauração: não desista do que foi roubado. O problema é que quando Satanás rouba as coisas de nós desistimos, paramos, decidimos deixar tudo para trás. Não desista do que foi roubado. Você foi para Ziclag, perdeu tudo que Deus tinha te dado. Deus te chama de volta. E se você buscar o Senhor, Ele vai te dar a oportunidade de recuperar o que foi perdido. 1 Samuel 30, 17 ao 19. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo. Nada que lhes haviam tomado, Davi trouxe tudo de volta. Você pode dizer um amém? Quando nós buscamos o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de reaver tudo aquilo que nós perdemos. Pode parecer impossível, pode, mas Ele é especialista em causas impossíveis. A lógica
da história de Davi era que os amalequitas tivessem matado todo mundo. Essa era a lógica. Sabe por que era a lógica? Porque quando Davi saqueava os amalequitas, Davi matava todo mundo. Mas Deus decide guardar. E Deus decide devolver. Quando nós buscamos o Senhor, a lógica pode dizer muitas coisas, mas Deus, quando diz, a palavra dele é o que vale. Amém? Então busca o Senhor, para que você possa ir atrás e reaver aquilo que foi roubado de você. Terceiro passo que eu deixo para você: tenha um coração generoso. Olha para o teu irmão e fala assim: tenha um coração generoso. Avareza é uma característica de um caráter quebrado. Avareza. Não, é para Pamela. Como é que é avareza em inglês, gente? Alguém ajuda a Pamela? Avareza. Egoísmo. Egoísmo é uma característica de um caráter quebrado. Davi mostra generosidade. 1 Samuel 30, versículo 22 diz assim: então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos, que cada um leve consigo a sua mulher e seus filhos, e vá embora. Porém Davi disse: meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. Sabe o que aconteceu? Davi estava vindo da batalha que ele não deveria ter ido. Davi estava voltando da batalha que ele não deveria ter ido. Os homens estavam cansados demais. Ele tinha 600 homens, ele decide ir atrás dos amalequitas. Chega na beira de um rio, só 400 conseguem atravessar. 200 ficam para trás de cansaço. E aí ele vai lá, batalha, ganha, pega despojo, pega as mulheres, pega tudo. Quando ele volta para aqueles 200 que ficaram, os homens que foram com ele, falam assim: não vamos dividir nada com vocês não, vocês são, que não tem besta não, rapaz. Não tem não, fruto do meu trabalho. Quem conhece essa fala? É fruto do meu trabalho. Deus te chama para ter um coração generoso. Quando Deus te abençoa é para que você seja generoso. E aí Davi olha e fala assim: não vou fazer isso com o que Deus deu para nós. Todo mundo vai receber, todo mundo vai participar. Quando Deus te abençoa, todo mundo participa. Olha para o teu irmão e fala assim: quando Deus me abençoar, você vai ser parte disso também. Quando Deus me abençoar, você vai ser parte disso também. Porque quando a bênção de Deus é para ser compartilhada. Amém? Um coração restaurado é um coração generoso. E o quarto e último passo de restauração que eu quero deixar para você: volte para a aliança. Olha para o teu irmão e fala assim: volte para a aliança. 2 Samuel 2, versículo 1. Depois disso, Davi consultou o Senhor. Davi, depois da experiência de Ziclag, Davi estava consultando o Senhor toda hora. Toda hora Davi estava orando agora. Não deixa de consultar o Senhor. Depois disso, Davi consultou o Senhor dizendo: devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: vá sim. Davi perguntou: para onde devo ir? O Senhor respondeu: para Hebrom. Hebrom, a terra da aliança. Hebrom significa aliança, a terra da aliança. O contexto da história aqui: Saul tinha sido morto naquela batalha. Davi tinha sido morto. E Davi recebe a notícia que Saul tinha sido morto. Rapaz, se Davi morreu e recebeu a notícia, deu Walking Dead. Saul morre na batalha. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Davi lamenta profundamente. Todos lamentam profundamente. E aí Davi pergunta: o que eu faço agora, Deus? Para onde eu vou? E Deus responde assim: vai para a terra da aliança. Volta para a aliança. Hebrom significa aliança, a aliança que Deus tinha com Davi. E é lá que Davi é coroado rei. É lá que Davi é coroado rei. Ziclag não é Hebrom. E se eu fosse dar um título, e eu tenho que dar para botar lá no YouTube, eu acho que eu já dei. Ziclag não é Hebrom. O título dessa mensagem é: Ziclag não é Hebrom. Caminhos tortuosos não são os caminhos da aliança. Ziclag não é Hebrom.
Sabe por que Ziklag não é Hebron? Porque em Ziklag nós vendemos os princípios. Em Hebron nós restauramos a aliança. Lá em Ziklag nós lutamos pelo inimigo. Lá em Hebron nós vencemos o inimigo. Lá em Ziklag nós perdemos tudo, mas lá em Hebron nós ganhamos tudo. Você pode dizer glória a Deus? Você pode ficar de pé no teu lugar. 2 Samuel 2, versículo 4 diz assim: Então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá, e informaram a Davi que os homens de Jabe e Gileade tinham sepultado Saul. Ziklag é morte, Hebron é vida. Em Hebron, Deus te coroa. Em Ziklag, você vai servir o inimigo. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase agir a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que pra mim se entregou e os meus pecados levou. Obrigada, Jesus. Eu só tinha os meus pecados. Eu só tinha os meus pecados pra te oferecer, mas mesmo assim me Você pode erguer suas amou, mãos ao céu. mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me
faltava em mim. Minha Diga mais vida uma vez, foi transformada. eu não Te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Diga quem é esse. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, aleluia. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Cante a igreja. No lugar da morte, vida correu. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Se faz família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.